Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta segunda-feira, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro de João. E nós estamos no capítulo 11. E nós ainda estamos falando do último milagre de Jesus e um dos maiores dos seus milagres, que foi a ressurreição de Lázaro. Nós terminamos na sexta passada, nós fizemos a reflexão até o versículo 17. E hoje nós vamos do 18, então, até o versículo 28, que diz assim: Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ver Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhes então Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele te chama. O fato de Lázaro estar no sepulcro por 4 dias era uma prova adicional de que ele estava morto. Note como o Espírito Santo toma precauções para mostrar que a ressurreição de Lázaro era realmente um milagre. Lázaro deve ter morrido logo depois que os mensageiros partiram para procurar Jesus. Era a viagem de um dia de Betânia a Betabara, onde Jesus estava. Depois de ouvir da enfermidade de Lázaro, Jesus ficou 2 dias. Depois foi uma viagem de um dia a Betânia. Isso explica os 4 dias em que Lázaro estava então no sepulcro. Como foi notado previamente, Betânia estava a cerca de 3 ou 2 quilômetros a leste de Jerusalém. A proximidade de Betânia a Jerusalém tornou possível para muitos dentre os judeus se juntarem às mulheres ao redor de Marta e Maria para as consolar. Mal reconheceram que em pouco tempo seu conforto seria totalmente desnecessário e que essa casa de luto se tornaria uma casa de grande alegria. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. O encontro ocorreu fora da aldeia. Não somos informados porque Maria ficou em casa. Talvez ela não tivesse recebido o recado da chegada de Jesus. Talvez estivesse paralisada pela tristeza ou simplesmente esperando um espírito de oração e confiança. Será que ela sentia o que estava para acontecer por causa da sua proximidade com o Senhor? Isso nós não sabemos. Foi uma fé real que capacitou Marta a crer que Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro. Não obstante, sua fé era imperfeita. Ela pensou que ele somente poderia fazer aquilo se estivesse presente corporalmente. Ela não reconheceu que ele poderia curar um homem à distância, menos ainda que ele poderia ressuscitar os mortos. Muitas vezes, em tempos de tristeza, nós também falamos como Marta. Pensamos que se tal droga ou remédio tivesse sido descoberto, então um ente querido não teria morrido. Se tivéssemos feito outras coisas, quem sabe ele não teria partido. Mas todas essas coisas estão nas mãos do Senhor e nada acontece a um dos seus sem a sua permissão.
Outra vez a fé dessa irmã devota brilhou. Ela não sabia como o Senhor Jesus ajudaria, mas ela creu que ele o faria. Ela tinha uma confiança de que Deus concederia a Jesus o que ele pedisse e que tiraria dessa aparente tragédia algo bom. Porém, mesmo agora, ela não tinha coragem de crer que seu irmão seria ressuscitado. A palavra que Marta empregou para pedir o termo normalmente é usado a fim de descrever uma criatura suplicando ou orando ao seu Criador. Parece claro aqui que Marta ainda não reconhecia a divindade do Senhor Jesus. Ela reconheceu que ele era um homem de valor singular, mas provavelmente não maior que os antigos profetas. Então, para poder elevar a sua fé às maiores alturas, o Senhor Jesus fez o anúncio surpreendente de que Lázaro ressurgiria. É maravilhoso ver como o Senhor trata essa mulher entristecida e tenta guiá-la para um passo a mais na fé no Filho de Deus. Marta então reconheceu que Lázaro ressuscitaria dentre os mortos algum dia, mas ela nem pensou que isso poderia acontecer naquele mesmo dia. Ela creu na ressurreição dos mortos e entendeu que aconteceria no que ela chamou de último dia. É como se o Senhor dissesse: você não me entende, Marta? Eu não quero dizer que Lázaro ressuscitará no último dia. Eu sou Deus e eu tenho nas mãos o poder da ressurreição e da vida. Eu posso ressuscitar Lázaro dentre os mortos agora mesmo, e é isso que eu farei. Então o Senhor contemplou o tempo quando todos os verdadeiros cristãos seriam ressuscitados. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar para levar o seu povo para o céu. Naquele tempo haverá duas classes de cristãos: serão os que morreram em fé e os que estarão vivos na sua volta. Ele vem a primeira classe como a ressurreição e a segunda com a vida. A primeira classe é descrita na última parte do versículo 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso significa que aqueles cristãos que morreram antes da vinda de Cristo serão ressuscitados. O amor mais forte do que a morte. O sepulcro não pode separar Cristo dos seus amigos. Outros amigos nos acompanham à beira do sepulcro e depois nos deixam. Nem a vida nem a morte podem nos separar do amor de Cristo. E é lindo e também é harmonioso como a retidão divina, que ninguém é mencionado como tendo morrido enquanto o príncipe da vida estivesse ali presente. A segunda classe, então, descrita no versículo 26, é os que estiverem vivos no tempo da vinda do Salvador e que creram nele e também não morrerão. Serão transformados no momento, num piscar de olhos, e arrebatados aos céus com os que foram ressuscitados dentre os mortos, ou seja, aqueles que morreram. Quantas verdades preciosas têm vindo a nós como resultado da morte de Lázaro. Deus tira da doçura, da amargura, a beleza das cinzas. Depois o Senhor propositalmente perguntou a Marta para testar-lhe a fé: mas e você? Crê nisso? Que eu posso ressuscitar o seu irmão? A fé de Marta brilhou como um resplendor no meio-dia. Ela confessou Jesus como Cristo, o Filho de Deus, de quem os profetas profetizaram que deveria vir ao mundo. E nós? Nós também devemos notar que ela fez esta confissão antes que Jesus ressuscitasse seu irmão dentre os mortos, e não depois. Queridos, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei se nós estaremos na primeira classe, aqueles que creram e serão ressuscitados quando Cristo voltar pela segunda vez. Ou seremos da classe daqueles que ainda estarão aqui, mas continuarão crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que virá ao mundo e nos levará novamente para o nosso lar.
De qual lado você está? Dos que creem ou daqueles que não creem? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Crê tu que você ressuscitará com Cristo? Que Deus te abençoe. Até lá!